Boa tarde, muito obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à videoconferência da Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta apresentação está sendo gravada e com tradução simultânea. Para disponibilizar a tradução, basta clicar no botão Interpretation. E para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de darmos sequência, queremos esclarecer que eventuais declarações referentes às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais representam crenças e premissas da diretoria da Motiva, assim como as informações atualmente disponíveis para a companhia. Deve-se atentar que considerações futuras não são garantias de desempenho, porque envolvem riscos, incertezas e condições favoráveis para acontecer. Investidores, é essencial compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa, diferindo materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora passo a palavra a Miguel Setas, presidente da Motiva. Por favor, Miguel, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Motiva. Eu sou o Miguel Setas, CEO da companhia. Estou aqui hoje com o Valdo Pérez, o CFO, e com Flávia Godoy, a nossa diretora de Relações com Investidores. E hoje, como habitual, vamos fazer-vos uma apresentação breve daquilo que são os nossos resultados do trimestre e depois disponíveis no final para perguntas e respostas, caso haja alguma dúvida sobre o que vamos apresentar. Este é um trimestre de consolidação da nossa estratégia, um trimestre em que nós conseguimos apresentar resultados muito positivos. Temos um lucro líquido subindo 235% year on year, portanto, comparado com o segundo trimestre do ano anterior, e que se cifra em 897 milhões de reais no fecho do trimestre, e um EBITDA ajustado que cresce na casa dos 4%. Vamos ver o detalhe depois na apresentação do Valdo mais à frente. Custo total da companhia, ele cai neste trimestre 24%, comparado com o homólogo do ano anterior, e vamos fazer os vários cortes de comparação daqui a pouco, mais à frente, para ficar explícito o que é, digamos, o efeito de cada uma das componentes deste custo, mas, no fundo, uma evidência de que a companhia está evoluindo naquilo que é o seu programa de eficiência e entregando as reduções de custos que vinham sendo também anunciadas na nossa estratégia de eficientização. Esse resultado, essa redução de custos, tem uma componente na conta P. Vocês veem aqui neste slide de resumo que nós temos uma redução de cerca de 10% do nosso headcount quando comparamos o fecho do primeiro semestre de 25 com o mês de dezembro de 2023, que enfim, foi o pico do dimensionamento da nossa organização, e desde então uma redução de cerca de 1.700 headcounts na nossa estrutura. Portanto, uma redução expressiva de cerca de 10% do nosso dimensionamento. O rácio OPEX caixa sobre receita líquida, ele já expressa essa eficientização, essa maior eficiência da operação. Nós estamos no primeiro semestre em 38%, no LTM 40%, portanto ainda temos o último semestre de 2024 pesando neste rácio, mas antecipamos naturalmente um rácio abaixo dos 40%, enfim, esperamos próximo dos 38%, olhando para o final do ano de 2025 e, portanto, antecipando um ano aquilo que era a nossa meta estabelecida para o ano de 2026. O CAPEX do trimestre ele tem uma evolução também positiva, ele aumenta comparado com o primeiro TRI do ano 25, 31%, cerca de 9% em relação ao homólogo do ano anterior. Vamos ver isso mais à frente na apresentação do Valdo, mas no fundo o ramp-up da nossa execução de CAPEX, que já era esperada em função dos compromissos de investimento que nós temos vindo a assumir com as nossas concessões. Acho que um destaque também deste trimestre é a otimização do contrato da MSV, agora redenominada Motiva Pantanal, a nossa concessão, enfim, centrada no mercado agro, no Mato Grosso do Sul, e que tem, naturalmente, condições agora que permitem corrigir aquilo que era um desequilíbrio económico
muito expressivo desta concessão, que perdia mais de 200 milhões de reais por ano e que agora tem o seu equilíbrio restabelecido neste novo contrato. Destacar também que iniciamos as operações Sorocabana e PR Vias. Vamos ver na apresentação do Valdo que estas concessões elas estão performando de acordo com aquilo que era a nossa estimativa dos nossos planos de negócio. Portanto, enfim, o tempo dirá como é que esses números se vão consolidando, mas por agora nenhuma desvio significativo em relação àquilo que são as nossas projeções do nosso plano de negócios para estas novas concessões. Um destaque também para trilhos, aqui com a assinatura do aditivo do nosso sistema de sinalização, o futuro sistema de sinalização, chamado sinalização europeia, e esse é um sistema que vai permitir uma melhoria da performance, do desempenho operacional deste ativo e naturalmente também reverter para, no fundo, traduzir-se numa satisfação adicional dos clientes que utilizam este serviço. E finalmente, duas notas, uma sobre sustentabilidade. A companhia confirmou a sua presença no índice de sustentabilidade da B3, 14º ano consecutivo, e finalmente uma nota sobre liability management. Concluímos esta semana uma operação de otimização do nosso financiamento da Autoban, com a 16ª emissão de debentures deste ativo, com uma redução significativa, cerca de 231 bips a menos em termos de custo médio deste financiamento. Isso traduz numa criação de valor superior a 300 milhões de reais nesta operação de liability management. Portanto, um trimestre que nós consideramos muito alinhado com aquilo que é a implantação da nossa estratégia, um trimestre que já tem um efeito significativo não só do término da Via Oeste e início da Rota Sorocabana, mas também da resolução do desequilíbrio contratual da então MSV, agora Motiva Pantanal, e de termos terminado também, termos já isso ainda no primeiro trimestre, aquilo que era enfim, o contrato de barcas, não é? No Rio de Janeiro, que também trazia também um grande desequilíbrio económico para a nossa operação. Portanto, todos esses efeitos já trazendo impacto muito expressivo neste trimestre e, portanto, estamos enfim, muito animados com a implementação da estratégia que temos vindo a comunicar ao mercado. Valdo, passo para você para dar um pouco mais de cor destes highlights e voltamos no final para perguntas e respostas. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todas e todos. Vamos falar agora dos destaques do segundo trimestre de 2025. O desempenho operacional do trimestre reforça a resiliência do portfólio da Motiva. Em rodovias, destaque para o crescimento em veículos de passeio de um aumento de 5,4%, impulsionados por feriados prolongados e recuperação em regiões afetadas por eventos climáticos. Esses eventos também catalisaram um crescimento mais forte em veículos comerciais, na Via Costeira e Via Sul, que contribuíram para o crescimento de 2% em veículos comerciais. Embora ainda estejamos em um período inicial de operação, com pouco mais de 20 dias de arrecadação, os primeiros resultados da PR Vias já demonstram aderência ao plano de negócio. O desempenho observado está acima dos estudos da demanda do governo, o que reforça a consistência dos nossos modelos internos e ratifica o incremento de tráfego de partida, conforme esperávamos. Esses primeiros sinais são positivos e indicam que a concessão está evoluindo bem, mesmo em uma fase ainda muito inicial. Na plataforma de trilhos, o desempenho foi levemente positivo, refletindo a consolidação da demanda no VLT Carioca e a maior ocupação em escritórios das regiões atendidas pela Via 4 e Via Mobilidade, linhas 8 e 9. Em aeroportos, tivemos mais um trimestre forte. A demanda cresceu 10%, com destaque para a BH Airport e os blocos Sul e Central, beneficiados por incentivos fiscais e expansão de rotas, respectivamente. A robustez e resiliência do portfólio, aliadas à proteção inflacionária dos negócios, possibilitaram um crescimento de EBITDA de 4%
e 1,2 pontos percentuais de expansão de margem, com expansão de margem em todas as plataformas. Então, um resultado bastante sólido. Mesmo com a expansão do portfólio, a companhia tem mantido o controle dos custos. Nesse trimestre, excluindo os efeitos não recorrentes, observamos uma redução de 1% nos custos caixa, com destaque para menores despesas em outros custos. A redução de 8% no headcount contribuiu positivamente para a variação de custo com pessoas, ajudando a conter parcialmente o impacto do dissídio anual. Por outro lado, em serviços de terceiros, os principais fatores que pressionaram os custos operacionais no período foram o aumento dos investimentos em conservação nas concessões Via Oeste e Via Sul e a intensificação dos serviços de manutenção, limpeza e sistemas, especialmente em ativos de trilhos e aeroportos. Adicionalmente, na linha de outros custos, o encerramento da estimativa de perda na MS Via e o recebimento dos sinistros da Via Sul foram fatores que contribuíram positivamente para o resultado. Encerramos o segundo trimestre de 25 com um rácio de eficiência dos últimos 12 meses em 40%. No entanto, os resultados de iniciativas de redução de custos e otimização do portfólio começam a aparecer. O rácio de eficiência no primeiro semestre de 25 foi de 38%, refletindo o avanço consistente em direção à nossa ambição. Mantendo esse ritmo de ações coordenadas, acreditamos que a meta projetada para 2026 poderá ser atingida ainda este ano. No segundo trimestre, a otimização do portfólio impulsionou o lucro líquido societário da Motiva. Apesar dos efeitos não recorrentes e não caixa, o EBITDA ajustado se manteve robusto, refletindo a resiliência do modelo de negócios. A estratégia de focar em ativos mais rentáveis e a gestão ativa das participações contribuíram diretamente para esse desempenho. E, embora o resultado financeiro tenha sido pressionado pelo elevado patamar da taxa de juros e pelo aumento de 24,8% na dívida bruta da companhia, houve um impacto positivo relevante de R$ 480 milhões decorrente da constituição de ativo fiscal diferido da MS Via, que ajudou a mitigar parte dessa pressão. Além disso, a alíquota efetiva comparável, excluindo os efeitos não recorrentes, atingiu 39%, representando uma redução de 6 pontos percentuais em relação ao mesmo período no ano anterior. Um avanço significativo na eficiência tributária da companhia. Adicionalmente, já observamos os reflexos da gestão ativa de portfólio que a Motiva vem conduzindo, com uma abordagem estratégica, disciplinada e orientada à rentabilidade. E mesmo com a expansão de portfólio, a Motiva manteve um perfil financeiro sólido e equilibrado. A dívida líquida consolidada totalizou 32,3 bilhões de reais, com cerca de 50% dos vencimentos a partir de 2032, preservando o perfil de longo prazo e garantindo previsibilidade e segurança financeira. A alavancagem permanece controlada, com o indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em nível saudável, naturalmente superior ao período anterior, como esperado, dado que os novos ativos que ainda estão em fase de entrada em operação e não refletem todo o seu potencial de geração de caixa. Outro ponto positivo é a diversificação da dívida e de seus indexadores, combinada com uma estratégia de hedge eficiente que protege a companhia contra oscilações de mercado e reforça sua capacidade de crescer com responsabilidade e sustentabilidade. Conforme já mencionado pelo Miguel, como evento subsequente ao segundo trimestre de 25 e em linha com os esforços contínuos para a redução do custo da dívida, realizamos uma operação de liability management na Autoban, substituindo uma taxa de
CDI mais 2,14% por uma nova taxa de CDI menos 0,17%. Uma redução de 231 basis points. Essa iniciativa representa um avanço relevante na eficiência financeira e resultará em um ganho de VPL de cerca de 320 milhões de reais, reforçando o nosso compromisso com a disciplina na gestão de passivos e com a geração de valor sustentável. O ritmo acelerado dos investimentos foi um dos grandes destaques do trimestre, com crescimento de 31% comparado ao primeiro trimestre de 2025, refletindo o compromisso da Motiva com a melhoria da infraestrutura e da experiência dos clientes. As obras em rodovias, trilhos e aeroportos avançam de forma consistente, com destaque para duplicações em andamento nas concessões Via Oeste, Rio SP e Via Sul, reforma de 5 praças de pedágio já operacionais na PR Vias, melhorias em mais de 8 estações, além de investimentos em sistemas de energia, especialmente nas linhas 8 e 9 e na Via 4, e expansão do terminal da Aeres em linha com o cronograma de investimentos previsto no contrato. Projetos emblemáticos como a duplicação da Serra das Araras e a modernização das linhas 8 e 9 ilustram como os recursos estão sendo aplicados com foco em impacto positivo e eficiência. Gostaria de aproveitar esse tema para trazer um ponto importante sobre os investimentos da Via Oeste. A partir do segundo trimestre de 2025, as obras de melhoria passaram a ser ativadas em função do benefício econômico futuro nos trechos da malha rodoviária antes administrados pela Via Oeste e atualmente administrados pela Rota Sorocabana. Resumindo os destaques financeiros do trimestre, tivemos mais um trimestre com crescimento, expansão de margem em todos os modais, aumento significativo na rentabilidade e uma execução de CAPEX rigorosa. Com isso, termino minha apresentação. Operadora, podemos iniciar a etapa de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Se quiser fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ative e faça a sua pergunta. Lucas Marchiori, da BTG, pode fazer sua pergunta. Opa, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. 2 pontos do meu lado. O primeiro, um pouco sobre visão de estrutura de capital. CAPEX inevitavelmente acelerou no trimestre. Eu acho que é parte do plano de vocês exatamente. Alavancagem nesses 3,7. Valdo, Miguel, Flávia, se vocês puderem dar um pouco de leitura para a gente sobre como administrar esse nível de alavancagem, como deveria ser a curva aí resto do ano, as opções para acelerar, né, os programas de reciclagem de capital e como a gente deveria pensar a alavancagem no final do ano. O segundo tópico, por gentileza, é um pouco sobre custos na holding, né, estrutura de custos que nesse trimestre foi um pouquinho acima do que a gente estava prevendo aqui, pelo menos, né? Queria entender se teve algum vetor específico, custos one-off, projetos, né? Imagino que tenha muita consultoria ali dentro, terceiros. Então, entender um pouco a dinâmica recorrente disso, se puderem, né? Lógico, por favor. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vou pedir a Valdo que comente a primeira pergunta da estrutura de capital e depois, Flávia, que possa fazer um detalhamento maior da estrutura de custos, está bom? Lucas, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Efetivamente, terminamos com um nível de alavancagem maior do que no trimestre passado. Contudo, se você considerar de que com o ganho da Sorocabana e da PR Vias, nós tivemos que fazer captações de dívida de forma que pudéssemos pagar as outorgas e fazer as contribuições de capital requeridas em uma dessas concessões.
Então, tivemos uma alavancagem inicial adicional e o fluxo de caixa e o EBITDA dessas concessões ainda está começando, estamos ainda em fase muito inicial de ramp-up, então, se nada mais ocorrer até o fim do ano, né, na medida que o EBITDA começa a crescer, essa alavancagem naturalmente começa a se reduzir. Então, dado o perfil, né, de vencimentos que eu apresentei agora, né, vocês podem ver que falta só 1 bi para esse ano e menos do que isso o ano que vem em termos de vencimentos. Estamos muito tranquilos em relação a essa alavancagem e achamos que a mesma deve melhorar aí ao longo do tempo com a evolução desses projetos. Acho que a Flávia ia falar sobre... Você quer comentar alguma coisa sobre reciclagem de capital, Walter? Sobre reciclagem de capital, sim, ou seja, como vocês sabem, nós temos sempre a preocupação da dívida líquida na holding, que como resultado dessas captações aumentou, faz parte da nossa estratégia continuar olhando por oportunidades de reciclagem de capital. Nós temos uma bastante grande em progresso. Contudo, acho que, em termos de conclusão, é mais provável que aconteçam o ano que vem do que esse ano. Ok. Flávia. Olá, Lucas. Boa tarde. Obrigada pela pergunta. Quando a gente olha aqui o segundo trimestre, a gente está falando de um trimestre que geralmente tem uma certa sazonalidade. Tá? Então, essa sazonalidade, tá? Ela vem pelo dissídio, né? Tivemos aí o dissídio que ocorreu no segundo trimestre, né? Que impactou não só a holding e o CSC, como as plataformas também, as outras unidades de negócio da companhia. E olhando especificamente para a holding, eu estou falando aqui de um impacto na ordem de 12 milhões. Um outro ponto relevante é que quando a gente olha, né, para o nosso release, a gente fala de holdings e outros ali que a gente traz, a gente consolida os dados do CSC, a gente adequou todo o time de engenharia, né, para fazer frente aos trabalhos, ao ciclo de investimento importante que a companhia está passando, principalmente decorrente dos novos negócios. Né? Vale destacar aqui também que 85%, aproximadamente 85% desses custos, eles são rateados com as plataformas. Né? Então, não é que a holding tem esse custo, né? Ou CSC, a gente só está olhando aqui para uma estrutura diferente. Vale destacar aqui também que todo o detalhamento a companhia disponibilizou no website, na página de relações com investidores, a gente tem essas linhas separadas ali por rateio, então a gente está tratando aqui de alguns pontos mais específicos que uma boa parte, né, até poderíamos aqui chamar de resultados não recorrentes, assim como a gente também teve o PGLP, né, além do dissídio, o PGLP, que é algo que ocorre sempre pontualmente no segundo TRI. Quando a gente pega a nossa estrutura de custo e olha aqui para o nosso acompanhamento semestral, né, o ratio, OPEX caixa sobre receita líquida, a gente está falando aqui de um ano de 2025, que é um ano mais limpo, né, com as otimizações ali de portfólio de MSV e com a saída de Barcas. A gente conseguiu já atingir o ratio de 38%, que é uma boa indicação que a gente tem para a antecipação da nossa ambição até ali o final do ano, para o encerramento do ano de 2025. Ficou ótimo, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Lucas. Matheus Santana, da XP, pode seguir com sua pergunta. Oi, Miguel, oi, Valdo, oi, Flávia, boa tarde. Eu tenho uma pergunta aqui focada na repactuação dos contratos que estão acontecendo ali na CSEX Consenso do TCU.
Já foram 2 projetos até agora que tiveram leilão e os 2 acabaram ficando sem nenhum participante na mão da concessionária atual, né? Se agora a gente tem um pipe assim, de 2 projetos vindos que parecem ter um perfil um pouco mais atrativo para o mercado, né? Mais específico ali a Fernão Dias e a Regis Bittencourt. São alguns ativos assim, tem perfil conhecido, uma área com alta demanda de tráfego, uma localidade estratégica até para o plano de vocês, também com capex um pouco maior ali em relação aos projetos menores que estão saindo. São ativos que assim faz sentido para vocês também? Queria entender o que vocês veem de competitividade para frente, até porque o governo tem tentando aumentar um pouco a competitividade, mudando o formato do leilão, né? O que vocês esperam assim desse projeto, como vocês estão olhando? Obrigado. Obrigado, Mateus. Eu diria o seguinte: nós, naturalmente, temos uma obrigação, e fazemos-lo, de olhar para todas as oportunidades de investimento que estão neste momento no mercado. Diria que a nossa estratégia, ela permanece a mesma, que é a seletividade, ou seja, nós vamos olhando para a frente e dado também já o conjunto de oportunidades que nós capturámos no passado recente, né? As 3 concessões novas que incorporámos no nosso portfólio. Uma delas resultou precisamente de uma dessas repactuações. Nós vamos ter uma estratégia muito seletiva e com uma exigência de rentabilidade que ela posiciona, enfim, digamos, o nosso apetite com uma exigência de uma relação risco-retorno muito exigente, digamos assim. Portanto, essas 2 repactuações que você mencionou, elas estão sendo estudadas, não há nenhuma decisão tomada da companhia de participar ou não nesses processos, mas fazem parte da nossa análise de mercado. Sobre a competitividade e competição em geral no mercado, nós seguimos acompanhando a participação de outros operadores. Hoje, como sabemos, temos players estratégicos, temos players sponsors financeiros que estão ativos, temos construtoras, temos players internacionais. Portanto, obviamente, o ambiente competitivo ele tem vindo a intensificar-se, mas também entendemos que esse ambiente ele é um ambiente que tem restrições, tem limitações de balanços, da possibilidade de participação muito ativa desses players numa série muito alargada de oportunidades. Portanto, vemos hoje um ambiente competitivo moderado que obviamente abre para a Motiva, uma empresa capitalizada, com know-how, com vantagens competitivas, abre naturalmente um espaço importante de presença no mercado. Ficou claro, Miguel, obrigado. Obrigado. Alberto Valério, da UBS, pode seguir com sua pergunta. Boa tarde, Flávia, Miguel, Valdo. Obrigado aí pela oportunidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui especificamente do ativo da Sorocabana. Veio com a margem um pouquinho melhor do que a gente previa, desde que a gente tem acompanhado aí a inserção do ativo nas nossas modelagens. Queria saber se veio alguma coisa não recorrente, algum item não recorrente aí nesse trimestre, ou se a gente pode considerar essa margem para frente e voltar no ponto do CAPEX. A gente pode manter esse mesmo ritmo também para os próximos trimestres, dar uma aceleração e para o próximo, o que a gente pode prever para o próximo ano também? Obrigado. Um comentário rápido sobre a segunda pergunta e passo a Sorocabana aqui para o Valdo, mas em relação ao CAPEX, vocês viram que nós fechamos o trimestre com uma evolução significativa em relação ao primeiro, mas tipicamente, segundo o semestre, ele acaba por ter um volume de CAPEX mais relevante, não é? Nós temos um orçamento de capital para o ano que ele tem, enfim, digamos, ele é mais do dobro daquilo que nós realizámos no primeiro semestre, mas nós estamos muito convencidos que vamos chegar próximos desse orçamento de capital. Portanto, uma aceleração do ritmo de execução no segundo semestre do ano, tal como já foi no ano passado. E a estimativa que temos de CAPEX para o próximo ano, enfim, naturalmente que teremos um momento específico para vos comunicar o orçamento de capital para 2026, mas aquilo que nós estamos vendo, até de acordo com as responsabilidades que assumimos com os novos projetos, que a magnitude do investimento que temos previsto para 2026, ela é parecida com aquela que nós temos em 2025.
2025. Portanto, enfim, diria que ballpark muito parecido com aquilo que é o nosso investimento em 2025. Mas, portanto, esperamos que o segundo semestre ele vá ter um ritmo mais acelerado ainda de execução e ficarmos próximos daquilo que é o nosso orçamento de capital. Waldo, você quer comentar Sorocabana? Perfeito. Alberto, com relação a Sorocabana, ainda é o início, né? O início tem sido bastante curto. Temos tido uma demanda um pouco acima do que nós imaginávamos, então isso por si próprio tem ajudado a margem, mas também quando nós desenvolvemos os estudos e definimos toda a estrutura e os custos que são necessários para operar essa concessão, nós realmente focamos na eficiência, sendo uma concessão nova, de certa forma é mais fácil ter um foco maior em nível de eficiência maior desde o início. Então, assim, o guidance nosso foi uma margem de 63%, o realizado no início foi de 74%. Não tenho como afirmar que vai continuar nesse patamar, mas estamos confortáveis de que vamos ter patamares atrativos de margem, dado o nosso foco nessa operação. Muito claro. Obrigado, Miguel. Obrigado, Waldo. Só um follow-up. Sim. O CAPEX para 2025, então, é perto do 7 bi? Continua Isso. essa estimativa? A nossa Perfeito. estimativa, não é, Flávia? Sem a Vioeste, sim. Se você Isso. considerar o investimento da Vioeste, a gente está falando aí perto de 8 bilhões. Muito obrigado. André Ferreira, do Bradesco, pode seguir com sua pergunta. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui e parabéns pelo resultado. Eu tenho dois temas. O primeiro é tratar um pouquinho do tráfego. Quando a gente olha o tráfego comparável de rodovia no primeiro semestre, ele fecha com um aumento de 2,5% ano contra ano, mas com uma desaceleração no final ali, principalmente em junho. Então, se vocês puderem só comentar da expectativa de vocês para tráfego para o resto do ano e assim o que né, deve mover esse tráfego. E o segundo ponto, numa pergunta anterior, vocês acabaram comentando sobre as oportunidades de mercado relacionadas a repactuações, né? Mas se puderem comentar do pipeline de rodovia, de projeto novo sendo estruturado, seria ótimo aqui também, do que faria, do que vocês estão gastando mais tempo. Obrigado. Obrigado, André. Vou passar a primeira pergunta de tráfego para a Flávia e já comento a segunda sobre o pipeline. Oi, André. Falando um pouquinho aqui da movimentação de tráfego, quando a gente olha o segundo TRI, nós observamos uma desaceleração mais acentuada em junho, tá? Um cenário que não se repete quando a gente pega aqui, avalia os números preliminares que a companhia tem de julho, tá? Então, essa desaceleração, ela foi devido, né, ao represamento ali do escoamento de grãos. Tá, a gente tem um prognóstico bastante positivo que a gente espera que isso ocorra na segunda metade do ano. Observamos também, né, um volume menor de açúcar, de produção de açúcar, né, que isso acaba que afetando aqui algumas unidades do estado de São Paulo. E um leve também que foi afetado quando a gente olha especificamente aqui o mês de junho, que foi o último mês aí do semestre, foi afetado mais assim, quando a gente olha para o comercial, foi o número de feriados, e o leve também teve ali um pouco desse benefício do número de feriados. Então, olhando para o TRI, né, ainda foi um TRI um pouco mais forte, quando a gente olha ali os meses de abril e maio, a gente tem, como eu coloquei, um prognóstico diferente para a segunda metade do ano, e a companhia segue ali com perspectivas bastante positivas, né? Quando a gente olha o encerramento do TRI, ou até mesmo do semestre, ainda foi um volume de tráfego bastante representativo, que ratifica a resiliência aí do nosso portfólio, mesmo com represamento, um pouco ali do escoamento de grãos, questões ali, algumas incertezas macroeconômicas, nós tivemos um volume importante.
Sobre a pipeline, André, eu diria que há duas palavras que nos direcionam na nossa estratégia. Uma é rentabilidade, e, portanto, uma relação risco-retorno adequada, e outra é seletividade, ou seja, vamos ser muito seletivos. Estas duas palavras, elas conduzem-nos para uma escolha de projetos que eles têm, enfim, estão centrados em ativos que nós conhecemos bem, ou seja, diria que as concessões atuais, elas são à partida prioritárias, concessões que a companhia já conhece e que pode, enfim, têm níveis de risco bem controlados, e nessas concessões já há oportunidades ou de relicitações ou de extensões de investimento realizado nessas concessões. Portanto, esse é um foco. O outro foco são projetos sinérgicos. São projetos que, tirando partido de estruturas que já têm alguma representação geográfica, podem trazer escala, podem trazer sinergias às nossas operações. Portanto, enfim, eu não queria estar a abrir a nossa estratégia de participação em leilões por uma questão de competitividade, enfim, como vocês calculam, mas olhando para o mapa fica evidente onde é que a Motiva pode ter interesses geográficos sinérgicos com as suas atuais concessões. Portanto, esse é o drive em rodovias. Em trilhos, mesmo raciocínio, risco controlado e rentabilidade e seletividade, não é? E, portanto, aquilo que são projetos prioritários neste momento para nós são as extensões das nossas atuais linhas, por exemplo, extensão da linha 4, extensão da linha 5 aqui em São Paulo, são projetos conhecidos, com risco muito controlado e com uma rentabilidade que nós consideramos adequada, uma rentabilidade que nós consideramos que é construtiva para o nosso portfólio. E, portanto, vocês vão nos ver atuando de forma cirúrgica, de forma seletiva e com exigências de rentabilidade muito alinhadas com o nosso portfólio de alocação, com o nosso framework de alocação de capital, que, como vocês viram até hoje, tem seguido uma disciplina muito rigorosa. Acho que fala igualmente sobre esse rigor, tanto aquilo que foram as nossas vitórias, como aquilo que foram as nossas derrotas nos últimos leilões, e, portanto, nós não vamos abdicar em nenhum momento de uma rigorosa alocação de capital e, portanto, seguir aquilo que são os nossos padrões muito exigentes de risco-retorno em novos projetos. Super claro, pessoal. Obrigado e boa tarde. Obrigado, André. Guilherme Mendes, da JP Morgan, pode seguir com sua pergunta. Oi, pessoal. Boa tarde, Miguel, Valdo, Flávia. Obrigado pelo espaço aqui. 2 pontos. O primeiro é um follow-up na parte de reciclagem. Espero dar um update sobre a venda dos aeroportos. O Valdo comentou que as opções de reciclagem talvez ficariam mais para o começo do ano que vem, só confirmar o entendimento se isso se refere especificamente à venda dos aeroportos. E vocês podem dar algum tipo de cor em que pé que o processo está nesse momento, né? Nível de players fazendo uma diligência mais aprofundada ou algo do gênero. E o segundo ponto, na parte de liability management, acho que primeiramente parabéns aí pelo operacional Tuban, e queria entender se tem espaço para operações parecidas em outra estrutura de dívida. Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta sobre aeroportos. Passarei a segunda para Valdo sobre liability management. Nós comunicámos em maio um fato relevante ao mercado sobre a transação de aeroportos, e esse fato relevante basicamente dizia que nós entramos numa fase de negociações não vinculantes. É nessa fase que nós estamos, portanto não há nenhuma alteração sobre esse status, estamos precisamente nessa fase. Achamos que o calendário que nós comunicámos ao mercado, ele se vai preservar, portanto a nossa expectativa é que até ao final do ano teremos notícias sobre esta potencial transação. Uma conclusão deste processo só será no início, ou durante o próximo ano, 2026. Portanto, acho que é isso que o Valdo aludia na sua resposta. Portanto, a conclusão deste processo. Portanto, eu não vou fazer nenhum comentário específico sobre o processo. Nós vamos manter o mercado informado, como fizemos agora, com este fato relevante. A única coisa que eu gostaria de realçar, duas mensagens. Primeira, de acordo com os nossos assessores financeiros, com os bancos que nos estão assessorando, esta é a maior transação de aeroportos que está neste momento no mercado, no mundo. Portanto, ela acabou por ter um interesse acima das nossas expectativas e ela segue o calendário que estava inicialmente previsto, sem nenhuma alteração.
está sendo executado exatamente em cima daquilo que era a nossa expectativa de calendário. Portanto, continuamos seguindo. Quando houver alguma informação relevante, voltaremos ao mercado e daremos a informação, enfim, da forma adequada para todos vocês. Guilherme, obrigado pela pergunta. Com relação ao liability management, também recordo que no call do quarto TRI do ano passado houve o mesmo questionamento, né? Acho que a resposta é a mesma. Nós estamos constantemente focados na otimização da estrutura de capital e então o time de tesouraria e finanças, obviamente junto comigo, estamos sempre olhando todas as nossas dívidas, olhando quais são, quando as mesmas podem ser pré-pagas, quais os custos de pré-pagamento e comparando com as condições de mercado. E quando há condições de mercado favoráveis, como tem sido o caso agora muito recentemente, é quando há espaço sim para mais liability management, então é algo que sempre está no radar e há uma expectativa assim de mais algumas operações até o final do ano. Só um complemento da explicação que o Valdo estava dando. Nós, ano passado, fechámos o ano com um VPL de liability management na casa dos 256, 260 milhões de reais. O Valdo comentou, temos nesta transação agora, nesta operação agora, mais 320. Portanto, enfim, um potencial de geração de valor na casa dos 600 milhões de reais nestes últimos, diria, 12, 18 meses com estas transações que nós fizemos agora. Bastante claro. Obrigado, Miguel, Valdo. Boa tarde. Ricardo Belo, da Genial Investimentos, pode seguir com sua pergunta. Olá, pessoal. Olá, pessoal, vocês me escutam? Estamos perfeitamente. Perfeito. Primeiro, parabéns pelo resultado, né? Eu gostaria de explorar um pouquinho mais a questão do tráfego aqui, né? Rodoviário. Principalmente esse correlacionado aí com o agronegócio, né? Eu sei que a Flávia já comentou numa pergunta anterior, vocês pontuaram, né, ali que apesar da safra recorde de grãos, de soja e milho, você teve um ritmo de escoamento com uma volatilidade bem alta, e também comentaram dessa movimentação, né, de outras commodities agrícolas como café, algodão e açúcar. A minha pergunta vai mais para o lado, principalmente do que a gente teve recentemente nesse mês, com relação ao tarifaço, né, ao efeito das tarifas dos Estados Unidos, e pensando principalmente também que o estado de São Paulo é o principal exportador para os Estados Unidos em relação aos demais estados, né? Então, queria saber como que vocês veem essa demanda para frente, principalmente para a MSVia e para São Paulo, e se há alguma interlocução de vocês com os demais setores afetados pelo agro. E a minha segunda pergunta só vai um pouco mais do lado ali de aeroportos, né? Vocês falaram também da dinâmica ali de BH Airport, com o estímulo de incentivos e descontos de Minas Gerais, né, sobre o querosene de avião, e também da maior ocupação ali no Bloco Sul e Bloco Central, né, com mais assentos disponíveis. Eu queria saber um pouquinho mais das outras sinergias que vocês têm buscado ali nas operações, de que forma isso pode ser agregado no resultado do EBITDA desse segmento nos próximos trimestres. Por favor. Obrigado, Ricardo. Já vou passar para Valdo. Nós temos feito uma avaliação muito detalhada do impacto deste chamado tarifaço nas nossas operações. A conclusão da nossa inteligência de mercado é que esse impacto por agora vai ser restrito, vai ser limitado. Há um efeito sistémico na economia nacional que ele pode naturalmente afetar, enfim, todo o país, a economia brasileira, mas um efeito direto ele vai ser restrito. Vou pedir ao Valdo para comentar as duas perguntas, tarifaço e aeroportos. Perfeito. Não, é exatamente isso. Nas nossas análises que nós já estamos conduzindo desde o início dos anúncios do tarifaço, né? E essas análises não só focados em demanda, né, mas também em relação aos nossos fornecedores e custos em geral, os possíveis impactos que temos estimado, eles podem existir, porém são bastante pequenos. Não estamos hoje com algo relevante no radar que possa vir a impactar de forma significativa
o nosso negócio. Dito isso, vamos continuar monitorando, estudando e aprimorando cada vez mais para ter certeza de que isso não ocorra e, se ocorrer, que a gente esteja preparado. Tá? Com relação a aeroportos, nós estamos constantemente buscando sinergias entre o nosso portfólio, não só no Brasil, mas com os ativos internacionais. Então, existem alguns voos que nós iniciamos para aeroportos como Curaçao e Costa Rica, dos nossos ativos aqui no Brasil, e dentro do Brasil, explorando as renegociações de contratos do passado, né, que vão vencendo aos poucos, trazendo novos lojistas, melhorando o mix dos lojistas, trazendo produtos que possam ter um ticket maior e um potencial de venda maior. Então, assim, receitas comerciais são uma área de crescimento importante que nós vislumbramos. E adicionalmente a isso, sempre estamos analisando como melhorar o perfil de número de voos por hora nos nossos aeroportos, né? Então, é um desafio constante entre um aeroporto e as linhas aéreas, os horários de chegada e partida. Então, sempre buscando evitar horários picos e esparramar ao máximo possível os voos durante o dia de forma a ter uma eficiência melhor na administração do aeroporto. Então, essa é outra eficiência que sempre buscamos, sempre tentando com os nossos parceiros, que são as linhas aéreas, também desenvolver novas rotas e otimizar as rotas, que é sempre bom para eles e para nós. Mas a médio prazo existe um potencial, dado os terrenos que vieram com as concessões, de nós fazermos cada vez mais investimentos em real estate com parceiros, né? Então, por exemplo, em Goiânia, estamos fazendo um terminal logístico que o nosso parceiro está construindo junto conosco, e uma vez que esse terminal comece a operar, vai trazer uma receita adicional. Então, esse é um exemplo, mas há várias outras oportunidades. Elas levam tempo, porque entre o desenvolvimento dos projetos, as aprovações e início de operação levam vários meses. Perfeito, obrigado. Obrigado, Ricardo. O Felipe Nielsen, do Citibank, nos enviou a pergunta por escrito. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Vocês vêm melhorando bem o Rate to OPEX Caixa. Gostaria de entender se a melhora à frente está mais ligada a iniciativas já implementadas ou se ainda tem mais iniciativas no pipeline de implementação. E apenas um follow-up sobre novos projetos. Dada a alavancagem mais elevada, qual seria o espaço que ainda vem no balanço para inserir novos projetos? Pensando em tamanho dos projetos, quantidade e etc. Obrigado, Filipe. Sobre OPEX, sobre receita líquida, OPEX caixa sobre receita líquida, só um comentário, o Valdo complementará. Nós temos um programa anual de eficiência, portanto estamos seguindo de uma forma detalhada, linha a linha, todas as nossas iniciativas nesse programa anual de eficiência e estamos entregando eficiência de acordo com aquilo que era a projeção. Não é? Estamos, no fundo, executando aquilo que era o nosso plano de redução de custos e, obviamente, também sendo ajudados pela alavancagem operacional da companhia, não é? Com o crescimento de negócio, com o crescimento do top line, isso também nos ajuda nesse rácio. Neste momento estamos fazendo um trabalho adicional que estamos preparando para a revisão do nosso plano estratégico. Como vocês sabem, o nosso plano estratégico ele começou em setembro de 2023, este que estamos executando agora. Nós preparamos-nos em setembro de 2025, no Motiva Day, para fazer uma atualização do nosso plano estratégico e, naturalmente, para fazer uma atualização da ambição da companhia em termos de eficiência. E talvez a novidade em relação a essa projeção futura, em relação a essa ambição que comunicaremos em setembro,
é a ligação dessa variável de eficiência com o nosso plano de implementação tecnológica. Não é? Portanto, nós estamos neste momento fazendo um plano estratégico de inovação e tecnologia e linkando esse plano tecnológico com com as nossas ambições de redução de custos. Portanto, nossa expectativa é, em setembro, quando formos ao mercado, fazer uma atualização da nossa ambição relativamente a esse rácio, o rácio que comunicámos, que seria 38% em 2026. Até porque se atingirmos o 38% em 2025, a ambição vai ser naturalmente ultrapassar essa meta que estabelecemos inicialmente. Mas, Valdo, não sei se você quer comentar especificamente sobre a implementação do plano, algum highlight? Acho que com relação ao plano, estamos na fase de implementação, né? O ano passado foi uma fase de diagnóstico e de desenvolver todas as iniciativas, e esse ano tem sido um ano que a gente está capturando essas iniciativas ao longo do ano. Então, ainda grande, assim, uma parte já foi capturada esse primeiro semestre, mas ainda há espaço para captura adicional das mesmas iniciativas já elencadas durante o resto do ano, e nosso time de eficiência está desenvolvendo um novo plano para os próximos anos que vai olhar continuamente melhoria de processos e formas inovadoras de fazer as operações, mas também, como o Miguel mencionou, utilizar cada vez mais tecnologia de forma a trazer eficiência em níveis superiores ao que temos hoje. Sobre novos projetos e pipeline de novos projetos, a companhia está hoje com uma alavancagem na casa dos 3.7, 3.6, tal como o Valdo explicou, ao longo do ano, essa alavancagem, por conta do ramp-up das novas concessões, essa alavancagem ela vai reduzir-se, portanto ela vai ficar dentro da nossa política de boundaries, não é? De limites de alavancagem, em princípio, e portanto nós estamos próximos daquilo que é o limite do nosso balanço. Portanto, naturalmente que os novos projetos eles têm que ser equacionados também à luz das nossas opções de reciclagem de capital, e uma dessas opções, como vocês sabem, tem magnitude relevante e portanto pode ser também ela mesmo, digamos, a alavanca para poder abrir um espaço maior no nosso balanço para futuros projetos. Naturalmente também não podemos esquecer que quando se assume um compromisso de investimento numa nova rodovia, num novo projeto, as grandes necessidades de CAPEX, as grandes responsabilidades de implementação do CAPEX, elas começam 2, 3 anos à frente, não é? Tipicamente é isso que está numa calendarização de uma nova concessão. E, portanto, nós temos uma curva de CAPEX já estabelecida com alguma estabilidade ao longo dos próximos 4, 5 anos, e depois começam a abrir-se espaço para esse dia seguinte, né, dessa curva que já está mais preenchida, portanto, com horizontes temporais mais alargados. Né? E idealmente, a companhia ela vai tentar buscar uma certa constância na execução do CAPEX, não é? No fundo também para permitir ter relações estabilizadas com os parceiros de implementação, com as empreiteiras, com os construtores. Quanto mais for contínua essa curva, com menos flutuações relevantes, melhor é a relação que se consegue estabelecer com as parcerias estratégicas que nós temos na implantação do nosso CAPEX. Portanto, acho que as duas variáveis elas vão estar, digamos, compatibilizadas, reciclagem por um lado e as responsabilidades que nós já temos atualmente assumidas. Não sei se você quer juntar mais alguma coisa. Acho que é isso. É isso, não é? Filipe, não sei se respondi, se queria mais alguma... O Filipe, aliás, não vai responder, porque ele mandou a mensagem escrita, não é? Portanto, enfim, espero que, se alguma dúvida ficar, nós estamos disponíveis, eu, o Valdo ou a Flávia, depois desta reunião, para poder falar pessoalmente. Terminamos a sessão de perguntas e respostas. Agora, passo a palavra a Miguel Setas para considerações finais. Eu vou ser rápido, já vamos quase com 1 hora de call de resultados. Queria agradecer a todos, mais uma vez,
a atenção que nos dedicaram neste trimestre. Nós estamos animados, estamos entusiasmados com a implementação da nossa estratégia. Este trimestre ele já dá um sinal muito claro de qual é que é o impacto da limpeza do nosso portfólio, com a resolução de barcas, com a resolução da MSVia, com a incorporação de novos ativos com rentabilidades que nós consideramos adequadas, Sorocabana, PR Vias, portanto, novos ativos de qualidade, problemas de portfólio resolvidos, eficiência sendo capturada e, portanto, a nossa expectativa é que os próximos trimestres, em particular o segundo semestre de 2025, ele traga resultados ainda mais claros da implementação que nós temos vindo a fazer do nosso plano estratégico e do nosso plano de aceleração de valor. Portanto, obrigado a todos, espero que fiquem bem e até breve. Um abraço. A videoconferência de resultados da Motiva terminou. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, envie a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail invest@motiva.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.